Muito boa tarde, gente boa. Cafezinho em ritmo de reggae demais. Globo Esporte de hoje, gente. Tá começando, vai falar muito de reforços. Começando com o Flamengo, contratou logo 4 jogadores só nessa janela de transferências internacionais, que acabou de fechar, né? De uns tempos pra cá, isso deixou de ser problema no Flamengo. O faturamento cresce a cada ano e por isso podemos dizer que ele é sim um clube rico. E que entende que para continuar disputando títulos é preciso gastar. Nesta janela de transferências do meio do ano foram algumas contratações. Primeiro chegou o Michael, ex-jogador rubro-negro que conhece a casa. Assinou com o clube por 4 temporadas. Disputou 2 partidas, fez um gol e se machucou. Deve voltar a campo só em outubro. O segundo atleta anunciado foi Carlos Alcaraz, meio argentino de 21 anos. Apenas a contratação mais cara da história do Flamengo, 110 milhões de reais. Ele estreou contra o Corinthians, jogou o segundo tempo e foi expulso no finalzinho. Os outros 2 reforços ainda não atuaram pelo clube. Alexandro, lateral esquerdo, e Gonzalo Plata, atacante equatoriano. Ambos já frequentam o Ninho do Urubu e serão apresentados nesta e na próxima semana. As contratações foram boas, né? O Alexandre não precisa nem falar pela qualidade do jogador com seleção brasileira, atuando muitos anos na Europa, né? O Plata é um jogador que vai precisar de adaptação. Desde 2019, quando começou a atual gestão, o Flamengo contratou 43 jogadores e conquistou 12 títulos. Somando todo o valor investido, a conta passa de R$1 bilhão em contratações. 2024 é o ano em que o clube mais abriu o bolso, incluindo as contratações que a gente já citou. E os jogadores que chegaram no início da temporada, como De La Cruz, Léo Ortiz e Vinha, o volume gasto é de quase R$300 milhões. Independente do valor, o mais importante é aquilo que esses jogadores trazem e acrescentam para o time e, de consequência, para o próprio clube. Imagina a seguinte situação, para você ver como as coisas são cíclicas e quando um problema não é resolvido na sua origem, ele tende a voltar, a se repetir. A gente pode ganhar esse ano Libertadores e Copa do Brasil, como em 22. Vamos dizer que a gente se afastou do brasileiro, digamos que isso acontecesse. Chega no fim da temporada, tem que mandar o Tite embora, não tem? Mas como que vai mandar o Tite embora? O cara ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. A mesma situação do Dorival. Absolutamente a mesma. E não vai ter muita gente para defender o Tite numa situação dessa. Porque o resultado é ruim. Foi o que disseram lá do Dorival. Não, o Dorival não pegou o jeito. Não estava agradando a maneira que estava treinando o time. Gente, o Tite jamais, ele está quase um ano aqui, né? Não é agora em setembro, faz um ano que ele entrou? Acho que é outubro. Acho que é começo de outubro. Na virada de setembro para outubro. A parada é a seguinte, meu amigo Natan. O Tite jamais se deixou contaminar pelo Flamengo. A maneira do Flamengo ser, que todo mundo conhece, não precisa trabalhar na Gávea para entender como é que é o Flamengo. O Tite se recusou a aceitar. Ele quer que o Flamengo seja o Tite, seja do estilo dele. E não deu certo. Evidentemente que não deu certo. Ganhar Carioca não é parâmetro. Né? E a gente está fazendo competições muito ruins. Copa do Brasil, a gente está ganhando tudo de 1-0, irmão. Uns timinhos, pô, na moral, tirando o jogo do Palmeiras, aquele primeiro 2-0, o resto foi tudo desgraça. Foi tudo, entendeu? Daí agora vai saber o que vai acontecer, né? Quando jogar com os caras aqui. Então, a gente tem uma Libertadores muito ruim, o brasileiro absolutamente sofrível. Então, depois da 10ª rodada para frente, nossas vitórias é tudo no último minuto, golzinho cagado, 2-1 safado, perdendo para Fortaleza, perdendo para Botafogo, perdendo para o Corinthians. Time lá do Z4. O trabalho é ruim, cara. O trabalho é muito ruim, não tem jeito da gente defender. Infelizmente, a gente sonha que tem o Flamengo uma continuidade, né? Que o treinador entre e consiga implantar seu trabalho. Fica, meu irmão, para esse trabalho ruim, por que vai continuar? Vai continuar para quê? Um ano de trabalho sem graça, em que não satisfaz nem como espetáculo. O Flamengo podia estar perdendo os campeonatos jogando a beça, fazendo altos jogos, sendo emocionante, dando grandes exibições. Mas isso não acontece também. Mesmo ganhando, é sempre essa coisa chinfrim, esse 1-0, um ruim. Pedro Henrique Torres está com a gente? Sim, forte o Pedro. Então, o Pedro também, uma estrela, mas aí do jornalismo esportivo do Brasil, certo, Mari? Certo. Pedro, as informações do Flamengo nessa data FIFA aí, tem movimentação para atualizar? Não força, gente, não força, pelo amor de Deus. Boa tarde pra vocês agora, um beijo pra Mari Pereira e um abraço pro Marra também. Não tinha saudado os dois na primeira participação, mas o Flamengo, enfim, teve que se movimentar no mercado, né? Porque perdeu o Vinha, perdeu o Cebolinha de forma definitiva para esse ano. Então foi atrás aí de Alcaraz, de Plata, também do Alexandro e o Michael, que já está lesionado e vai ficar pelo menos quase 2 meses fora de ação. O Flamengo fez essas movimentações importantes no mercado, gastou bastante dinheiro, especialmente com o Alcaraz ali, custou basicamente 19 milhões de euros. Então trouxe essas contratações para o técnico Tite, fez uma última movimentação tentando o David Washington, atacante do Chelsea, que pertence ao Chelsea e foi revelado pelo Santos. Tinha até 11,59 de ontem para colocar no sistema da FIFA, mas ainda discutia com o Chelsea questões financeiras ali, salariais, etc., quem pagaria o quê. Então não foi possível, não trouxe a contratação do David Washington. O elenco
tá dando aquela descansada de mente e corpo, né? Ontem, hoje e amanhã. 3 dias de folga na quinta-feira, retomada das atividades no Ninho do Urubu. E aí o Alexandre vai ser apresentado oficialmente para a imprensa. Na sexta-feira vai ser a vez do Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, nem joga o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Então o Flamengo nessa preparação trouxe esses 4 reforços bem impactantes no senso de urgência, mas também para dar respostas à torcida aí, para mostrar que está contratando, está incorporando o elenco do técnico Tite para a sequência da temporada. Valeu, Pedro, sem dúvida, né? Reforços impactantes, é bem assim mesmo, são nomes importantes que o Flamengo contratou. E na necessidade também, né? Precisava bastante. A questão não é só o número de contusões, a questão é a forma como os jogadores estão chegando nos jogos. O Flamengo está perdendo na parte física para todos os times da Série A. Repara só, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Criciúma. Eu estou falando na parte física, não é no resultado. O Flamengo ganha jogo e está em 3 competições graças ao potencial do elenco, à qualidade técnica do elenco. E aí, o Flamengo, que tanto reclama que não tem tempo para treinar, dá 3 dias de folga para o elenco. O Palmeiras, que só tem Campeonato Brasileiro, deu apenas 2 dias de folga, segunda e terça, e volta na quarta. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco só volta na quinta-feira. Aí chega na quinta-feira, vocês arregaçam os jogadores na preparação física. É óbvio que vai lesionar. E não precisa ser um preparador físico para saber disso. Eu falo por mim. Eu sou um cara que de fato, eu não sou atleta, mas eu tento levar a vida de um atleta. Eu faço exercício todo santo dia, eu treino todo santo dia. Se eu ficar 3 dias sem treinar, como é que eu, quando voltar, vou dar o gás todo? Claro que não, é óbvio que eu vou me machucar, pô, porque isso já aconteceu comigo. Aí vocês dão 3 dias de folga, por exemplo. Isso é um absurdo, mas, enfim. Muita gente ontem me pediu os números de Alcaraz na estreia dele com a camisa do Flamengo. Ele, no período que ele ficou em campo, pouco mais de 40 minutos, 1 finalização, 1 chance criada, 22 passes certos, 7 passes errados, 3 faltas cometidas, 1 desarme e 1 cartãozinho vermelho por conta daquela confusão que ele se envolveu com o zagueiro Kaká do Corinthians. E por falar em reforço, o Gonzalo Plata, equatoriano, contratado pelo Flamengo, está registrado no BID e está apto a jogar. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 13 pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. E datas e horários das apresentações oficiais dos reforços do Flamengo à imprensa. Alexandre, lateral esquerdo, vai ser apresentado à imprensa na quinta-feira, 1h da tarde, quinta-feira, dia 5 de setembro. Alcaraz, na sexta, dia 6 de setembro, 1h30 da tarde. E o Gonzalo Plata, na outra segunda, dia 9 de setembro, 1h da tarde. Chegamos ao assunto, um dos assuntos principais do vídeo, é o David Washington, atacante do Chelsea, cria do Santos, que atualmente está no Sub-21 do Chelsea. É o seguinte, galera, eu vou dar... Primeiro, eu já falei ontem, eu já trouxe a informação ontem que não tinha negociação em andamento. Mas há quem diga que tenha, e para mim isso não passa de uma cortina de fumaça após o vexame que o Flamengo fez diante do Corinthians. De verdade, falar de contratação, faltando, sei lá, 2 horas para a janela de transferência fechar, na boa não dá, gente. Não dá, para mim é cortina de fumaça total. É cortina de fumaça total, o foco tem que ser, inclusive, isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio, preparador físico, para falar, entre aspas, é um escudo para o Tite, porque o Tite ontem poderia ser barulhado de perguntas sobre a péssima atuação do Flamengo. E ontem as perguntas foram voltadas apenas para o preparador físico por conta da questão física que tanto a gente já mencionou aqui. E no caso do David Washington, eu trato também como cortina de fumaça. A verdade é essa. Para ninguém ficar comentando o vexame do Flamengo diante do Corinthians. Não tem. Sei lá, eu estou gravando um vídeo aqui 6h30 da tarde de segunda-feira, aqui, dia 2 de setembro. Daqui a pouco a janela de transferência fecha. Não tem tempo hábil. O Chelsea, pelo que eu soube, não queria emprestar para o Flamengo, preferiria emprestar para um clube da Europa. Então, assim, por que eu vou falar de David Washington aqui no canal Vini Casagrande? Eu estou falando, óbvio, porque muita gente anda me questionando. Não no Twitter, porque infelizmente ele ainda está inativo. Mas no Instagram, lá no Blue Sky, conta que eu criei, TikTok, todo mundo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, todo mundo perguntando de David Washington. Para mim, não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians.